governo brasileiro, é uma iniciativa do governo muito bem-vinda para potenciar um sistema de criação de novas empresas, pegar todas essas novas ideias da juventude e transformar em algo de valor. Ele está focado no que ele consegue enxergar, que é o que ele vê como sucesso lá no Vale do Silício, que é o que está visível, né? Que é o critério: tecnologia, investimento e inovação. Só que existe uma quarta perna que sustenta esse critério e que não é visível e que também não se constrói de uma hora para outra numa canetada, através do programa. E essa quarta perna se chama espírito colaborativo. E esse espírito é tão presente lá no Vale do Silício, e até quando o governo brasileiro fizesse o que eu vou recomendar, o que nós fazemos, na realidade, com quem é acelerado pela gente. O final do nosso processo de aceleração é um evento chamado Brasil VC Meet, que é feito lá. E a primeira coisa que a gente faz é pegar todo mundo e levar para uma rua chamada University Avenue, de acesso para Stanford. E sentar no University Café por 1 hora. Fazer people watching. Porque vai sair dali entendendo o que é o tipo de atitude que precisa se ter para que você viabilize esse espírito colaborativo e consolide o tripé. Eu torço que o governo brasileiro dê certo, nós estamos colaborando para isso também, queremos. Mas vai ser muito importante a disseminação disso. Tanto que lá no Rio de Janeiro, eu estou tentando pegar as outras aceleradoras e transformar isso num grande movimento juntos, porque nenhum de nós é tão capaz quanto todos nós. E por que eu estou colocando isso de volta no tema? É porque social business, na verdade, é uma visão mais ampla do que é fazer marketing através de mídias sociais. Ele tem, essa é a essência dele, é o espírito colaborativo. Sendo que hoje a gente tem uma coisa chamada internet, né? Que aí facilita tudo. Antes, para colaborar no mundo do átomo, era muito difícil, né? Ou não estava todo mundo dava a mãozinha, né? Ou não conseguia fazer isso. Né? Bem, então o que a gente quer mostrar aqui, se isso aqui não estiver funcionando, tá. Primeiro, o que é essa evolução? Né? Então, em 95, começou a ser desenvolvido o que a gente chama de social customer. Né? Foi a primeira vez que, de repente, eu podia mandar um e-mail de volta para um fabricante. Não tinha nem plataforma ainda, era só e-mail. Né? Eu me lembro que em 94, meu e-mail era AOL, American Online. E era uma coisa totalmente, comparado hoje, né? Totalmente engessada, insossa. Mas, de qualquer maneira, era uma possibilidade de mandar um e-mail e comunicar. Né? E a coisa evoluiu, graças a Deus, e eventualmente surgiram aí LinkedIn, blogs, Twitter, Classic Blog. Na realidade, foi o grande movimento que ajudou a construir essa visão de que, de repente, nós não somos somente consumidores de conteúdo, nós também somos geradores de conteúdo. E no final do dia, qualquer um de nós pode estar aqui na frente, transmitindo algum conteúdo. E todo mundo tem uma experiência, uma vivência prática, uma história realizada e que pode ter valor para outras pessoas. Hoje, agora, eu estou aqui nesse momento, mas qualquer um de nós podia estar aqui. Então, todo mundo tem conteúdo. E agora, com essas plataformas, a gente consegue botar esse conteúdo à disposição de outros. Quem é que tem blog? Quem é que pretende construir um blog? E quem ainda não levantou a mão, levanta a mão rápido. Porque no final do dia, quando a gente fala sobre o que é fazer social business, só tem 2 palavras que a gente conjuga: conteúdo relevante. E se você for pegar e for analisar tudo que você faz para você poder fazer o bolo crescer, para você ser mais atraente para o mercado, está baseado nisso. Você tem algum conteúdo relevante. E agora nós temos plataformas que nos permitem fazer isso. Tanto é que agora, né, as empresas começam a se preocupar com isso. Tem gente que fica só monitorando agora as redes sociais para ver o quão mal estão sendo falados. Né? Existem empresas que terceirizam aqueles que não conseguem escrever blog. Se terceirizar também tem.
Tem várias plataformas que fazem isso. Eu, particularmente, não recomendo, porque vale a pena você estar transmitindo algo que parte de você. Existe aí o widget pessoal, que a gente não percebe no primeiro momento, mas ele tem impacto nas palavras que a gente escreve, em maneira que a gente escreve, o que a gente quer escrever. Terceirizar é simplesmente mais uma coisa que você não está dando valor. E o conteúdo tem que, na verdade, refletir isso que nós somos internamente. Mas, o que acontece é que você agora tem um impacto enorme, porque está no radar. As empresas, quer dizer, hoje, os consumidores esperam que você tenha alguma posição. Eu achava que Facebook não ia ser isso, né? Achei que ia ser coisa só individual, pessoal. Mas não. Eu descobri que eu tive que montar uma página no Facebook também, porque é a expectativa do nosso cliente. Ele espera ver você lá. Então, como é que o social customer se comporta? Né? Ele está espalhado em várias... Olha só, é uma constelação complexa. Né? Então, você está falando que você tem vários agentes, né? E plataformas, você tem vários influenciadores. Né? Então, quem é que tem Facebook? Pessoal. E empresarial? E YouTube? LinkedIn? Twitter? Quem é que twitta mais uma vez por dia? Eu uso até um robô para isso. Você vai terceirizar também, não é? Pois é o softbot. Né? Mas por que você faz isso, Ricardo? Contribua, por favor. Então, a gente tem na empresa umas ofertas de treinamento, né? Então, sempre para ficar na mente do cliente, a gente usa um robozinho, já esquedula vários twitters pela semana, e a cada horário o robozinho vai lá e dispara. São coisas que acabam consumindo o tempo da gente, e assim, consome tempo, mas é necessário. Né? Então a gente descobriu um recurso técnico, né, para auxiliar nisso, porque precisa estar, né? Precisa estar presente nessas redes aí. Para facilitar, né, o uso da tecnologia. Então, através de todas essas plataformas e agentes, o nosso cliente, o social customer, né, ele descobre produtos, ele participa socialmente, ele também defende marcas. Né? Quem é que vai no Yelp? Yelp? Não conheço. Y-E-L-P. Entra aí. Yelp. É a principal plataforma de você fazer o quê? Reclamação e benchmarking de produtos e de serviços. Quem conhece o TripAdvisor? O Yelp faz isso para qualquer área, não só para a área de turismo. Robert, mas a gente usa isso no âmbito pessoal, no TripAdvisor, o Yelp, os próprios sites de compras coletivas ou de passagem, seja, mas no aspecto pessoal. Na hora que você vai vender um projeto para uma empresa, vale muito mais a referência que os clientes têm. Tem alguma dessas milhas que a gente tem posicionamento de cliente com relação ao produto, porque aí você está falando basicamente de serviço. E é o que serviço, basicamente, o TripAdvisor também. Pois é. E você está falando da primeira onda, que era de serviços. E mencionou a segunda onda que está começando a ser construída. A gente não pode olhar só o que a gente está vendo agora, que está construído agora. É justamente baseado em sucessos como o Yelp, como o TripAdvisor, é que isso agora começa a construir e vai afetar agora o setor B2B, o corporativo também. Porque a demanda é do cliente. No final, você tem que fazer engenharia reversa, não é uma máquina que vem comprar de você, é uma pessoa que vai comprar. Ela pode estar representada através de um B2B. Eu estou aqui, eu sou XYZ companhia. Mas eu continuo sendo uma pessoa e uso referências que estão na minha visão, no campo de atuação. E se eu sou influenciado por esse campo de atuação, então é melhor que eu esteja atento a isso. E entra aqui a questão de, por exemplo, esse tipo de agente. Expert. Vamos rapidamente para ver o que acontece. Vamos lá, rapidamente, o que é a visão brasileira hoje, né? Oi.
80 milhões, e aqui meu amigo foi o menino espanhol que escreveu, viu? Ele botou o centro no país da brincadeira, gêmeo. Mas você vê que é o seguinte, no Brasil, né, que não é o mercado mais competitivo, né, se a gente conjuga aqui Estados Unidos, esses números quadriplicam, quintuplicam, né, já existe uma grande atividade. O Brasil sempre foi um early adopter, né, graças a Deus. Olha, esse material todo vai estar no Yammer depois, mais tarde, então não se preocupe em anotar. Mas, então, o que é um novo processo de funil? Nós estamos mostrando aqui o que é a entrada e o que é a saída, né? E já entrando dentro de uma visão onde você quer estar influenciando e pegando o que o Diego falou, né? Eu estou partindo de uma dor, de uma necessidade identificada do cliente, né? Então eu construo aqui essa percepção que eu entendo do seu problema, que eu entendo da sua dor e que eu consigo, de repente, fazer uma consideração de como vou resolver isso, né? E você, com isso, constrói uma visão dele para você de preferência. Esse cara entendeu o que eu falei, ele prestou atenção. Tanto que aí no mundo real, na área de vendas, a gente sempre fala o seguinte: o vendedor só tem 3 ferramentas: um lápis, um papel em branco e 2 ouvidos. Você vai lá justamente entender o que é o problema do cliente, para depois voltar para a prancheta, desenhar a solução, né, e oferecer. Porque no final do dia, e eu estava comentando isso aqui mais cedo, o cliente corporativo, ele não quer fornecedor. Ele quer parceiro estratégico. Há 4 anos atrás, eu estava na Índia, no evento da NASCOM, em Mumbai, e o Chief Innovation Officer da CSC, que CSC, para quem não sabe, é a 5ª maior empresa do mundo em serviços de TI. Americana, tem contratos com o governo americano, etc. Tal, bilhões e bilhões de dólares. E ele estava falando o seguinte: no futuro, as empresas fornecedoras têm que se preocupar com 2 fatores: Customer Intimacy, intimidade com o cliente, e Thought Leadership, inovação. Customer Intimacy, intimidade com o cliente, não queria necessariamente dizer que eu conhecia e sabia do aniversário do CEO da empresa e mandava um cartão lá e com rosas para a mulher dele. Não é isso. A intimidade significava que eu conhecia mais do negócio do meu cliente do que ele mesmo. A ponto de, então, poder sugerir alternativas, recomendações, tendências que ajudassem ele a ser mais competitivo. Inovação, Thought Leadership. Então, essa é a visão de hoje, onde cada vez mais o cliente corporativo espera que você consiga antecipar para ele aonde que ele vai conseguir se manter mais competitivo. E para fazer isso não é fácil. Aliás, exige bastante dedicação, porque você tem que conhecer o negócio do cara. Exatamente o que ele falou, conhecer melhor o negócio dele mesmo. E isso, ele falou, vai ser um grande driver. E é engraçado que eu conjugo isso, depois eu vou mostrar aqui numa apresentação que eu já tarde, a gente dá uma leitura recomendada. Mas tem um livro de 2 vice-presidentes de Change Management, da Pricewaterhouse, chamado Metacapitalismo, né? Grady Means e David Schneider. E eles diziam o seguinte: você, na realidade, só vai focar em 2 coisas. Você vai focar no valor patrimonial da empresa e na relação com o seu cliente. Porque o resto de tudo que você faz é para sustentar essas 2 coisas. Tudo o que você constrói, toda a energia que você despende para trás, está focado em só em fazer essas 2 coisas. Né? Em você entender o que é o problema do cliente, e está sempre entendendo, né? É o gerúndio. Esse é o único gerúndio que vale na vida, né? Continuar sempre entendendo o problema do cliente. Né? E com isso, brand equity, né? Você está reforçando o seu valor patrimonial. Porque é justamente quanto maior o seu reconhecimento de mercado pelos seus clientes, é que fortalece o seu brand. E eles têm agora essa questão toda da internet, das plataformas sociais, que estão influenciando essa percepção do brand, influenciando essa percepção da sua capacidade de entender o problema do cliente e entregar a solução para ele. Então, o que acontece? Hoje as empresas entenderam que eu preciso usar essas ferramentas para estar
me relacionando com os meus clientes. É inevitável, né? Na verdade, se for pensar bem, eu, pela minha faixa etária, eu sou considerado um imigrante digital. Na minha faixa etária, se for pelo conhecimento, eu estou aqui quase junto com os nativos digitais, porque tive a sorte de estar dentro do mercado de tecnologia. Né? Mas a grande parte de nós, da nossa faixa etária, não consegue se referir com isso. Só que a grande massa de clientes já desceu e são hoje nativos digitais. Minha filha, outro dia, teve com aniversário numa fazenda aqui em Campinas, fazenda antiga do café. Aí tinha lá um telefone preto de disco. A minha filha perguntou: o que é isso, pai? Né? Fora que a gente pega notebooks, isso aí para eles é eletrodoméstico. Né? Para a gente é computador. Né? É simples eletrodoméstico. A gente tem uso, né? Porque eu não sei se isso acontece com você. Eu só consigo falar com meus filhos em SMS. E-mail, telefone, nada disso funciona. É só ter mensagem de texto. Bem, então, no final, onde eu quero ir com essa apresentação? Eu quero ir para dentro da empresa de vocês. Eu quero ir mostrar para vocês que é o seguinte: enquanto vocês, por dentro da empresa, não incentivarem a colaboração e aproveitarem essas plataformas para que o DNA de vocês seja integralmente integrado, você não vai conseguir reproduzir isso lá na linha de frente do seu cliente. Não reverbera. Você até consegue fazer, mas você faz isso de forma desorganizada. Porque quando você faz internamente, você vai ter que criar uma política. Hoje, quantas de vocês na sua empresa tem um blog que menciona a respeito da empresa no blog deles? Não sei se é o caso de vocês, mas é o caso de várias empresas. E não tem política. Então, de repente, ele pode estar até ferindo uma premissa de identidade corporativa. E a gente não sabe. Então, aqui são métricas onde, olha, se vê muito um caos e uma anarquia, porque tem muita gente usando, sem um direcionamento, sem uma política específica, né? Se acha que está se colaborando e se tem a sensação de iluminação simplesmente porque eu consigo enxergar todo mundo aqui no cantinho da tela. Está todo mundo aqui ligado comigo no Yammer, que beleza! Mas não tem nenhum direcionamento de ponto de vista de política interna corporativa e como se usa essa ferramenta. E isso é que começa a construir realmente a capacidade da colaboração gerar valor, gerar resultado. E ainda também a questão que existem diferentes dinâmicas dos departamentos das empresas. Então tem até por questões, pega a área financeira. A área financeira é quase que miséria de cavalo na interação que ela tem com relação à tecnologia. Né? Ela tem que estar gerando tanta informação financeira que ela não consegue navegar lateralmente. Mas no final, o que é o social business? Né? Ele é baseado no tripé que a gente já conhece há muito tempo. Quem é que em tecnologia não ouviu falar nesse tripé aí? Já está aí, ó. O Carlos Sacco, criador, fundador da ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software. Sacco, dá o depoimento se isso aqui não é desde o beabá da gente lá atrás. 3 P's, né? Que é o tecnologia, produto, né? Pois é. Então isso já está e permanece. Só que mudou foi a plataforma, mudou o ambiente. O ambiente naquela ocasião era one-to-one, era o mundo do átomo. Agora ele é one-to-many, é o mundo do bit. Né? Agora não é nem mais one-to-many, é many-to-many. Não é mais PA, é PG. Bem, só que isso gera uma necessidade de mudança em postura cultural. E tem que haver, para você poder verdadeiramente consolidar e catalisar essa força colaborativa, ter um direcionamento, criar uma política de uso, criar uma política de interação. Senão você não vai estar mantendo diálogos sustentáveis com o mundo externo. Porque, você percebe, se eu vou, interajo com um colaborador na sua empresa, né? Aí ele me dá uma resposta. Aí, por acaso, ele acaba interagindo com outra, e ele dá uma resposta diversa sobre o mesmo assunto, olha a confusão. E a única maneira que ele deu, por razão que ele deu a resposta diversa, é que não havia uma política comum. Não havia um exercício contínuo dentro da empresa para estar comunicando para todo mundo, olha,
nós vamos estar fortalecendo nosso posicionamento através das mídias sociais, construindo um social business, mas então, está aqui as regras, viu? Vamos combinar aqui com os russos como é que a gente joga bola. Né? Conhece a velha massa do Garrincha? Aí, Moreira? Bem, vamos diferenciar então o que é um social brand e o que é um social business. Né? Porque o que a gente conhece muito está aqui, ó. E o que eu quero dizer para vocês é que a colaboração hoje é o grande poder de catalisação de negócio para a gente. Né? É o que isso, na realidade, nos traz. Sim, social brand é importante, né? Mas é o que nós estamos todos fazendo só agora. Poucos estão fazendo isso, pouquíssimos. Né? Na nossa empresa, inclusive, nós não estamos fazendo, estamos querendo fazer. Estamos construindo esse caminho. Mas nós estamos aqui presos aqui ainda. Então, a gente fica muito ligado em gerenciar o marketing, né? A gente fica muito ligado em estar sempre engajando o cliente de forma social. Né? A gente fica medindo cliques, né? Aí fica, quantos fans bateram hoje, quantos likes eu ganhei hoje. Né? Tudo maravilhoso, mas você está fazendo só o branding. Né? Você não está construindo o valor de conhecimento e fazendo com que isso seja trocado, colaborado entre as pessoas internamente e entre as pessoas externamente. Eu sempre falei o seguinte, foca, eu falo a primeira coisa, quem é que eu vou falar da miopia da preposição? Então, quantas vezes vocês ouviram falar, foca no cliente? Várias. E está errado, Magno. O cliente não quer o seu foco nele, é foco do cliente. Ele quer que você entenda do foco dele. Né? E essa miopia da preposição faz com que ele está sempre focando de forma errada. Novamente volta lá nas duas orelhas, papel em branco e lápis, né? É foco do cliente, não é foco no... Na verdade, viu, Robert? Eu vi um discurso parecido, mas entender o que ele precisa e que ele não consegue fazer sozinho. Porque falar para ele o que ele pode fazer é a mesma coisa que qualquer consultor, desculpe os consultores, mas pode fazer. É falar para ele, mostrar para ele, prestar um serviço para ele com aquilo que ele precisa, mas ele não consegue fazer, conhecendo, obviamente, o negócio do cliente. Tem mais uma outra situação, além dessa que você descreveu. O cliente não sabe. Não sabe o que quer. Mostrar O cliente não sabe. Ele se encontra toda hora. Né? Mas cabe a você justamente, entendeu? Se você aí volta aqui, intimidade com o cliente. Se eu realmente quero focar em ser um parceiro estratégico dele, eu vou conhecer o negócio dele. Eu vou me interessar pelo negócio dele. Para eu poder propor. Para justamente poder antecipar para ele. Né? Porque a partir do momento que você tem esse posicionamento de parceiro, o cara passa a ter uma confiança com você muito maior. Né? Então aí você vira realmente aquele fornecedor que é parceiro estratégico de referência. Bem, continuando aqui, a gente vê muito o seguinte, hoje está todo mundo correr, tá? Criar orçamento. Não, eu tenho que criar um orçamento aqui na área de comunicação para contratar uma agência, para contratar, né? Ou até contratar vários pica-paus, né? E monitores, ou contratar até o robô do mercado do Gouveia. Né? Está fazendo branding, ok, mas ele não está estruturando, consolidando esse elemento que vai construir valor e que parte interna. E aí, voltando para a minha vida da preposição, o principal cliente, o primeiro cliente da gente, quem é? O cliente interno. Que se eu sempre falar, tem uma coisa, eu posso falar do Gogó, eu posso falar das minhas entranhas. No Gogó, você pode até acreditar. Das entranhas, você vai vibrar, você vai sentir. Então, a gente tem que, se eu não consigo internamente fazer o que eu falo, como é que eu vou acreditar que você vai fazer para mim? Quem ouviu a expressão, you can talk the talk, but you gotta walk the talk? Que a expressão não é só falar o que você vai fazer, é fazer o que você fala. Então, preste atenção no cliente interno, porque ele é a base de tudo para que você possa construir toda a sua comunicação de maneira estruturada, colaborativa para o externo. Modelos organizacionais, né? Hoje existe uma forma centralizada ou descentralizada, mostro no próximo slide, da mesma coisa. Né? Então, é centralizada a mesmice ou é descentralizada a mesmice? Mas, basicamente, você tem aqui alguma coisa que é feita
pontualmente por causa de diferenças culturais, de termos de geografia, mas eu tenho as unidades de negócios, tudo comandado por um direcionamento de marketing corporativo. Né? E você tem o seguinte, nesse modelo, né, eu não tenho colaboração, está tudo focado numa diretriz única, as unidades não se falam entre si, não contribuem, não compartilham informações, né, porque tudo parte de uma forma centralizada. Mas mesmo descentralizado, né, eu continuo uma colaboração muito pequena. Né? Não existe um direcionamento onde eu possa estar colaborando no todo, né, porque eu tenho uma formação matricial. E isso não ajuda o compartilhamento. Eu tenho que fazer uma coisa que seja totalmente colaborativa e redonda, onde eu tenho uma gerência de marketing ou uma BU que cuida especificamente de todo o processo de disseminar a cultura interna. A partir, sim, não é inevitável, eu tenho que ter uma diretriz corporativa, né? Mas ela tem um processo totalmente colaborativo. Então, no caos para a governança, é fundamental que você tenha uma política. Se você quer criar colaboradores internos para construir essa possibilidade de gerar mais conteúdo, e olha, conteúdo relevante é a principal coisa. Hoje, nós não somos os melhores, mas você pode ter certeza, se dá um Google em Brasil, IT, nós somos 1, 2, 3 e 4. Por quê? A gente procura sempre, eu estava comentando agora com o nosso assessor de imprensa, que tem uma política de repente mais de fechar. Eu falei, não, cara, eu sou open source. Todos os meus conteúdos eu disponibilizo imediatamente. Palestra, entrevista, o que for, artigo, eu entrego. Por quê? É construir referência. E novamente entra aquele espírito colaborativo que eu mencionei no início. É dando que se recebe, não é isso que a gente já ouviu falar? Né? Então, você tem que... Agora, só que quando eu tenho eu tenho que ter uma diretriz, eu tenho que ter um acompanhamento, eu tenho que ter uma política. Senão, alguém vai acabar chegando alguma besteira que pode ferir, né, e não produzir o resultado que a gente quer. E melhores práticas de mídia social. Então, é aquela coisa. Por exemplo, quantos de vocês sabem que escrever com caixa alta está errando? Pois é, ok. Então a gente também sabe que certos comentários a gente também não faz na rede. Porque replicar é um clique, é um dedo. Foi para todo mundo. E aí entra aquela coisa que nós falamos ontem, sobre percepção. Não é o que a gente sabe, é o que o mercado percebe. E a percepção de uma coisa que a gente vê de uma maneira pode ser totalmente negativa da maneira que outras pessoas lá fora veem. Tem que tomar um cuidado enorme. Mas isso aqui é definido nessas diretrizes. Uma política de moderação. Você jamais vai fazer uma crítica incisiva na rede. Você pode fazer um comentário sempre do ponto de vista construtivo. E vai se certificar que esse existe. E aqui você precisa ter funções de pessoas que estão revisando o texto. Porque uma palavra diferente pode ser amenizadora ou agressiva. Desenvolva um ambiente participativo. Isso aqui, obviamente, é o melhor dos cenários. Né? Então, você tem um processo de treinamento. Você monta um treinamento interno. Vou fazer um treinamento de como usar as mídias sociais internamente, para que haja uma linguagem comum no uso disso para as empresas. Né? Eu vou construir, então, depois materiais adicionais, que eu vou criar guias, eu vou criar links para mídias sociais tradicionais, eu vou fazer sugestões de post para as mídias. Quer dizer, eu já vou começar, então, a criar aquilo que a gente chama do troubleshooting, né? Onde eu recebo eu já dou o fax e o troubleshooting para você. E você depois também vai fazer o seguinte, você quer caminhar do cara da faixa branca para a faixa azul, né? Onde ele começa a construir uma certa fluência, uma certa participação. Mas o negócio é transformar o cara num expert. Um CEO de uma empresa, na minha visão, eu compartilho com vocês, só tem duas funções. Duas. A primeira é, obviamente, tentar entender se a estratégia da empresa está alinhada com a oportunidade que se percebe no mercado e direcionar isso na direção correta. E todo dia tem que acordar e olhar para isso. E a segunda,
contratar pessoas melhores do que ele. Diego tem 30 anos de 23, não é tão velho assim, na área de software de TI, multicultural na Europa. A minha experiência era muito ligada aos Estados Unidos. Eu precisava de alguém que soubesse mais do que eu dessa multidiversidade cultural. Então, ele sabe mais do que a gente nesse quesito. Então, isso é a função de todos. E você quer transformar cada colaborador seu em alguma área um expert. Meu maior desafio quanto ao Social Brasil, alguns anos atrás, era acabar de associar o Social Brasil com o Robert Jansen. Senão, é um one-man show. Não, é o Social Brasil com a equipe, com o Diego, com o Alex, com a Glória, com a Sandra. Né? Então, esse é o desafio de todo mundo. É o desafio de todo mundo. E aqui, com essa plataforma da internet, é um inferno muito bom para fazer, gente. Basta alinhar. Bem, métricas de impacto financeiro. Né? Aqui tem, obviamente, uma questão que é inevitável, né? Porque a gente nunca vai se livrar do CFO. Né? Vai ter sempre um CFO na empresa querendo saber, cadê o meu ROI? Cadê o meu ROI? Né? E o que ele precisa entender é que existe um valor recebido, que é a inflação, como é que você consegue fazer o ROI, de você incentivar a colaboração através de uma ativação de crise corporativa em mídia social, não é trivial. Mas você consegue, através de fatores de acessibilidade, fatores de quantas vezes aquele nome da empresa foi colocado na mídia através do que ele fez, do que ele escreveu. Então, se eu tenho muito mais colaboradores agora escrevendo os seus expertise num contexto onde o backdrop é a minha empresa, olha o valor de mídia que isso tem. Você sabe que mídia espontânea versus mídia publicitária, não é mídia tradicional. Se você pega o valor publicitário e multiplica por 3, olha o ROI. Olha o ROI aí. Né? Que é o valor de mídia. E até valor de funil. Aqui volta novamente a questão que a gente estava falando de reconhecimento, preferência, que é você com conteúdo relevante se mostrar, construir sua referência para o mercado. Hoje, a Social Brasil conseguiu construir uma certa referência na área de conseguir fazer internacionalização. Mas para isso, 4 blogs, 2 livros, vários eventos, várias palestras, e tudo sempre de forma colaborativa, doadora, doem primeiro, que vai voltar. Volta em alguma forma de negócio. Métricas de não impacto financeiro. Aqui são algumas métricas que a gente percebe, que é a quantidade de adesão, quantidade de intenção, níveis de lealdade de cliente, quantidade de likes, quantidade de retweets, quando a gente olha. Quem é que é? Ricardo, você é bastante retweeted, não é? Sim. E por que você é bastante retweeted? Conta pra gente o segredo. Para disseminar o conhecimento, né? Mas tem mais que isso, conta pra gente. Que Twitter você tem 140 caracteres, não é certo? Então, como é que eu escolho as palavras que eu vou usar para que eu tenha uma possibilidade maior de ser retweeted? Né? Conteúdo relevante são palavras-chave, são palavras que eu sei que estão corriqueiras da visão lá de fora. E se eu tenho uma plataforma que está constantemente trabalhando nessa direção, eu já tenho isso naturalmente. O Ricardo já tem isso naturalmente, porque ele está no dia a dia disso. A empresa dele faz isso. Ele tem colaboradores que estão fazendo isso. E você precisa buscar esse tipo de métrica. Por quê? Por que eu não vou fazer a multiplicação dos pães? Tem um canhão aí que me ajuda, né? Cada retweet aqui, quanto que dá cada retweet? Olha você, Ricardo. Cara, eu não tenho uma métrica assim? Mas olha, vai para centenas, quem sabe milhares. Dependendo de quantos que a gente vai. Eu fiz um participando está em contato com algumas startups por conta do Startup Brasil, né? E aí os caras da aceleradora pediu um vídeo, né, para ter uma ideia melhor do que era o nosso negócio, né? Eu peguei o final de semana com a minha esposa, a gente montou lá uma mesa lá com os produtos, fizemos um vídeo, né? E aí coloquei no Face, né? E bateu um alcance, como que ele chama lá? Legal. Hã?
Viral, acho que é um alcance de 234 pessoas. Então, assim, eu mandei de 34 pessoas, 32 pessoas que acessaram, gerou um alcance viral de 234. É que bom também que eles pegar isso que o Ricardo acabou de falar, no LinkedIn você tem lá quantos você tem hoje na sua rede direta de gás e o que é a multiplicação dos pães da velocidade de 6 graus. Então você sai de lá 500, 600 e começa lá embaixo, tem lá um número de 20 mil, 30 mil. Bem, compartilhamento de voz ativa e sentimento. Aqui é aquele alerta que eu estava falando antes de como é que você tem que ter cuidado com as palavras, como é que você fala. Mas eu acho que aqui é o seguinte, se eu tiver, primeiro, a intenção positiva, o que é a postura, postura e intenção positiva, e na hora que eu construir então a minha política, isso vai estar refletido nessa política. E se eu sou bastante assíduo na implementação da minha política, eu vou conseguir sempre compartilhar uma voz ativa positiva, um sentimento positivo a respeito da minha empresa. Que esse é o cuidado que precisa se ter. Não adianta, o Twitter, ele acabou caindo um pouco na vala comum em um determinado momento. Estou indo para o supermercado. Acabei de chegar em casa. Eu, por exemplo, eu tweeto quase todo dia. Faço só de alguma coisa muito importante e relevante que eu acho que pode ser relevante para os outros. E sempre com link para alguma informação. Sempre. Não faço nenhum outro tweet, quer dizer, ou uma vez ou outra, eu vou fazer, olha, gente, o bootcamp está indo bem, viu? O bootcamp começou. Mas, em geral, é aquela coisa, eu quero construir referência que eu estou antenado no mercado e eu estou mandando informações que eu acho que podem ser relevantes para vocês. Então, eu estou entrando no mercado, não é só para mim. Eu estou entrando no mercado para quem eu acho que pode se beneficiar daquela informação. Então, eu nunca retweeto nada que não tenha um link para alguma informação relevante. E, normalmente, como a gente está no foco em internacionalização, meus tweets vão sempre parar em Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal, tem que ter referência a alguma coisa com esse movimento, que é a contextualização. Eu não vou falar de gastronomia. Eu não sou referência em gastronomia. Por que eu vou fazer isso? Eu até buscar o cara, eu gosto de cozinhar. Então eu vou buscar uma referência em gastronomia para mim, para o meu uso. Mas eu procuro sempre twittar para aquilo que eu sou reconhecido, para fazer sentido. E não para uma coisa que não está casado para o mercado crescer. Bem, que indicadores de transformação? Porque, olha, fazer essa guinada do social brand, do social brand cara, que eu falo, difícil a dessa para dar. Exige esforço, mas é inevitável. Esse movimento é um tsunami que já está caído e a água está espalhando. Está espalhando. A água está subindo. Primeira coisa, que o executivo principal é exemplo de cima para baixo. O executivo principal tem que demonstrar que isso é importante para a empresa, é importante para a estratégia, vai ajudar a empresa a crescer. Então, se o executivo ele não está envolvido, e ele publicando internamente, então não tem nem política, porque só os colaboradores estão fazendo isso. Criar o centro de excelência tem a ver com o que eu falou antes, que tem a ver com as políticas que você constrói, as unidades práticas que você determina. A postura social, ela precisa ser internalizada na empresa. Novamente, é aquela coisa do gogó das entranhas. Agora, eu não acho que seja difícil que a gente consiga convencer os colaboradores da empresa a fazer isso, porque já faz no pessoal individual. Todo mundo tem um Facebook. Agora eu quero que você construa, faça parte de um trabalho onde nós vamos internalizar uma atividade social voltada para o benefício corporativo. Então você vai ser um colaborador para nos ajudar a fazer isso. Governança, política novamente, um framework de métricas. Aqui vale um esforço de... Nós somos seres competitivos.
por natureza. Né? A gente pode ter mais ou menos competitividade nos nossos bits aqui. Né? Mas nós somos, por natureza, em geral, mais ou menos nós somos. Vale a pena, de maneira positiva, você mostrar essas métricas internas. Né? Quem é que está conseguindo fazer mais posts? Quem é que está contribuindo mais? Para incentivar que haja essa concorrência saudável. Desde que você tenha uma política, que você tenha melhores práticas, né, e está todo mundo dentro desse contexto, isso só vai fazer o crescimento. E, novamente, né, você ajuda a construir isso aqui. Essa solução que o Diego mostrou para vocês hoje, nós tínhamos tido uma call com 3 empresas já construindo um POC em cima da plataforma. E teve uma reação muito interessante e que eu achei super bem-vinda, porque, em geral, aí vocês vão desculpar, o meu lado americano, quando olha para o meu lado brasileiro, ele não consegue perceber o que está muito forte no meu lado americano, que é a cultura associativa, no lado brasileiro. O lado brasileiro ele é mais concorrencial, né? Ele é mais individual. Bem, e nessa call das 3 empresas, tinha um que tinha um representante, 3 empresas brasileiras, mas um deles com um representante americano. A primeira coisa que ele comentou, na primeira passagem da plataforma, poxa, agora nós todos vamos poder colaborar no Brasil IT e nos vender lá fora de maneira única. Ele não pensou no individual, ele pensou automaticamente no colaborativo. E isso que é o grande benefício de a gente ter essa possibilidade hoje de poder usar uma plataforma de comunicação que tem impacto social. Né? E o impacto social é o que é o transformador. E se você tem tem que ter quem é que tem assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa de vocês tem conhecimento, conhece a estratégia de mídias sociais? Troca. O PEC vai fazer internalização. Se não tiver, quer dizer, você está com uma função de comunicação que está descasado com a realidade do mercado hoje. E tem mais. Você vai descobrir que quando você tem uma pessoa que tem essa capacidade, ela vai ajudar você a puxar a empresa para o lado de dentro. Todo mundo quer ser referência, todo mundo quer ser reconhecido. E agora todo mundo pode. Antes era mais difícil. Como é que você conseguia ser referência? Tinha que escrever uma matéria e sair numa Veja, né? Agora não precisa mais de Veja. Se você faz uma coisa bem feita, deu um viral ali, vai embora. Caramba, ele está na área de sucesso. Bem, comunidades internas, sistemas de colaboração, hoje não tem mais desculpa. Você vê, nós estamos usando o Yammer já aqui para nossa função. Nós usamos lá o Social Brasil, o Yammer, porque tem outras plataformas sem ser o Yammer. Eu, por acaso, fui parar no Yammer, tem uma brasileira, aliás, ele está muito chateado comigo que eu estou usando o Yammer, que é o Red Drummer, inclusive está lá fora. E o Red Drummer tem uma capacidade muito interessante de fazer um compartilhamento de informações mais ágil que todas as outras que estão aí. Mas não tem mais desculpa, as plataformas estão aí. E aquele modelo freemium, né? Quer dizer, ou seja, eu posso começar sem custo interno, eventualmente, para eu começar a gerar massa crítica que vale a pena, eu posso até, então, contemplar fazer um pagamento para conseguir mais ferramentas de colaboração. Perdão. Agora, tem uma galera que está sempre preocupada, né, porque aqui não é só o departamento de TI, não. É o departamento de segurança da informação, que está sempre querendo mostrar, olha, peraí, não pode fazer assim, não pode fazer assado. Olha, desafio para a empresa, desafio para o CSO, para o CIO, para qualquer IO. Olha, isso aqui é uma função corporativa estratégica, civil, para que a gente esteja protegido, para que a gente esteja integrado, que esteja disseminado para toda a empresa, disponibilizado para toda a empresa. O agente de mudança do social business. E é importante construir vários agentes. Não pode ser somente um. Começa com um, mas você tem que fazer um processo de capacitação, tem que fazer a facilitação da colaboração.
política novamente recomenda quais estratégias que devem estar sendo usadas, quais as mídias que devem ser adotadas, como é que eu faço para poder fazer distribuição e gerenciamento de diversos modelos. Se não tiver dotação orçamentária, não vinga. Tem que ter dotação orçamentária. Eu vou ter que contratar uma assessoria pública, assessoria de imprensa, que tenha internalizado as melhores práticas e conhece a estratégia de usar as redes sociais. Então, isso aí é uma verba diferenciada de quem não conhece. Pergunta ao nosso amigo Raul Geminiano que ele vai falar para a gente. Não é, William? Estamos ferrados. Isso aí parece uma areia movediça. Se põe o pé, não tem mais volta. Não é verdade? Não tem mais volta, pois é, mas não é uma areia movediça do ponto de vista negativo. Na verdade, ele é a possibilidade de você entrar num outro universo. Não sai mais. Isso, né? Mas é um universo mais amplo. Né? É onde você está juntando as várias vias lácteas. Né? Aí eu fui para cima, você foi para baixo. Agora, tem que convencer, você nunca pensou no baixo, tem que convencer a galera de cima, tem que engajar a galera de cima. Porque, olha, a galera de cima tem uma tendência a ter uma percepção do quão importante é a referência, inclusive individualmente. Isso é uma coisa de ego, que tem que ser usado favoravelmente. Mas é importante que ela esteja convencida. Né? E aí, para convencer, tem que mostrar o valor. Né? Aí é você pegar e conseguir demonstração aqui que é o valor para o negócio da gente. A gente conseguir consolidar, né, o quanto que é você conseguir. Aliás, quem é que tem um vídeo? Putz, esse vídeo, eu acho que a gente consegue mostrar aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar esse vídeo aqui. Eu devia estar preparado para ele, mas agora só que minha vida existe. Isso foi compartilhado na nossa plataforma. Assim, deixa eu conectar, te ajudar aí. Vou buscar um feed aqui. Uma colaboradora nossa achou esse vídeo e quis. Ela mandou o vídeo para algumas pessoas, né? Aí, pela nossa falta de política ainda bem estruturada, de colaboração e das mídias sociais, ela não postou direto com ele. Eu falei, Glória, posta direto com ele. Aí eu acabei postando, porque ele é muito significativo. Você vê que a gente já está usando isso agora, né?
tão forte. Se eu apagar a luz fica melhor. Melhor aumentar não, Robert? É. Esquece o barquinho ali. Fica ali no espelho embaixo, à direita. Imagina eu vou focar nisso. Aí como esse nosso padre não tem tudo, vai. Pode não ter todo lindo, né? Não. Ali embaixo que eu fiz o texto. O screen da imagem. Do YouTube. Aí, isso. É só que não vai. Não, é que você tem isso. Eu passei por aí de novo. Só volta o vídeo. Deve ser terrível fazer apresentação com um monte de empresas de tecnologia. Mas alguém te diga, né? Aí o executivo aqui ó, vai embora, consegue pegar um carro do outro lado da árvore. Aí todo mundo para, uma confusão. Isso é bem a Índia, viu? Em termos de visual. O executivo vai embora. Sozinho, ó. E aí foi brincadeira de criança. Aí encabulou os adultos. Então, depois de uma conversa nossa interna sobre colaboração, um dos nossos colaboradores mandou esse vídeo. Você vê que o espírito está lá, inerente, inerte, com todo mundo. Né? Basta vocês querem fazer e acender isso. Bom, manda esse link aí, cara. Isso vai ser. Vou mandar, agora vou botar ele no nosso Auxílio Coisas do Camp. Vou levar lá no almoço. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bem, estamos quase encerrando. Robert, deixa eu fazer um comentário com relação a Por favor. né? Eu tenho uma dificuldade, né, essa questão de colaborar. Eu acho que isso, o meio que eu estou buscando de criar esse espírito colaborador, do lado profissional, é participar de eventos solidários. Né? Porque ali você não tem uma competição, né? Você não está correndo com ninguém. Então isso está me ajudando a trazer para o lado profissional esse espírito colaborativo. É o meio que eu estou achando que eu tenho uma barreira grande com relação Cultural. porque, pô, vou fazer, vou colaborar, o cara vai ganhar também, eu vou ganhar menos, aquele negócio, né? Então, esse trabalho solidário está me abrindo mais a mente, de compartilhar mais as coisas, o tal do ganha-ganha, fazer junto. Cara, é maravilhoso você estar falando, mas eu preciso dar uma alerta para você. Esse é só o primeiro passo. Tá?
Porque o que a gente tem que fazer é colaborar aonde estão os inimigos. É exatamente onde é mais difícil, é ali que tem que colaborar, é ali que tem que mostrar. Não é que a gente seja melhor, mas é essa a nossa premissa com o que nós fazemos. Eu sei que eu já perdi no imediato, no curto prazo, muitos dinheiros por ter essa postura. Mas no médio e longo prazo, eu sei que eu estou ganhando mais. E tem uma outra coisa, é muito pessoal, né? E tudo bem que eu sou só alguma coisa brasileira, então eu trago outros variáveis culturais que me influenciam no meu comportamento. Influenciam o Diego também. Mas é o seguinte, existe uma questão da realização pessoal que tem um valor que nenhum dinheiro paga. Nenhum dinheiro paga. A participação de você levantar aquela árvore e ser um daqueles que levantou aquela árvore, a sensação naquele momento é impagável. Tudo bem, então, no momento corporativo, eu tenho que melhorar a empresa, tudo tem que ser acontecido. Tem que acontecer. Mas tem essa questão pessoal também. E o difícil mesmo, e que é necessário, é você manter a atitude colaborativa justamente onde não se espera aquilo. Né? Agora, é muito bom você estar fazendo, porque é o primeiro passo. Assim, é reconhecer, eu tenho uma dificuldade, então eu vou começar aqui. Aqui eu vou construir forças para depois eu chegar no momento, segundo passo. É ser isso no ambiente onde ninguém espera. E agora eu quero quebrar. Vai, João. Não, acho que uma outra. Bem, que eu ia concluir, lembra a história da antes da internet, depois da internet? Antes da internet, a gente só tem certeza de duas coisas que certamente vão acontecer no futuro da gente. Vai morrer um dia, vai pagar sempre imposto. E depois da internet, 4. Uma dessas 4, dessas novas duas, é que a gente administra mudança no dia a dia. E é isso que a gente precisa fazer, tem que provocar mudança. Você, cara, parabéns. Está provocando, você reconheceu e vou buscar um caminho para melhorar isso. E já achou o teu primeiro passo. Né? Se a gente quer fazer a mudança, tem que partir da mudança de dentro para fora. E nós temos que ser o exemplo disso. Existe um tsunami que está explodindo já está aí, a água espalhando para tudo quanto é lado, e é a gente que tem que colocar as rédeas e provocar não só a mudança interna, a nossa postura, né, quanto na mudança externa. E aí, Ricardo, mais uma vez para dizer o que você está fazendo, só para concluir, se eu morresse hoje, não é isso que eu quero, obviamente, até já brinquei com meu filho, que tem medo que eu caia do avião, porque eu viajo muito, eu vou morrer por 103 anos, mas se eu morresse hoje, eu ia morrer tranquilo com relação aos meus filhos, porque tem duas coisas que eu acho que são fundamentais enquanto valor de vida que a gente tem que passar para os nossos filhos. Primeiro, nunca desista de seu sonho. Não desista. E eles já mostraram para mim, no dia a dia, que eles assimilaram isso, com exemplos que aconteceram numa experiência que nós tivemos juntos. E a segunda é que são as atitudes que definem quem nós somos. Então não preste atenção no que as pessoas falam, e sim como elas agem. Porque é como elas agem é que vai dizer quem elas realmente são. Então são nossas atitudes que fazem a diferença. E de dentro para fora. Bem, 15 para 1, a gente retoma às 2h30. E qual é a programação mais ou menos do horário, avião? Pois é, a nossa programação é encerrar 3h30, que está um pouquinho atrasado no cronograma, 4 horas no mais tardar. O que a gente vai falar agora para a tarde é a coisa mais prática de pitching and selling, pitching and branding, e como é que eu monto uma apresentação baseada na percepção de mercado.